Pronto, então bota ele aqui no ar. Bota aqui o vereador Matheus Batista, está aqui com a gente, vereador de Joinville. Primeiro agradecer a ele que está conosco aqui, vereador do União Brasil, que veio com essa proposta, né, de controlar a migração nordestina. A gente quer entender, vereador, primeiro agradecer ao seu cuidado, estar aqui conosco, né? Esse assunto tem viralizado nas redes sociais. Agradecer o senhor estar aqui com a Rede Meio, nesse momento, ajustando aí direitinho. Agora a gente queria ouvir do senhor, primeiramente, parte de que essa proposta do senhor controlar a migração nordestina aí em Santa Catarina. Seja bem-vindo aqui ao Ronda Campeão e à Rede Meio. Muito obrigado. Tá dando para ouvir direitinho? Tô lhe ouvindo. Com exatidão. Então, perfeito. A primeira coisa que eu gostaria de deixar claro é que, na realidade, isso se trata de uma fake news. Eu nunca disse, em nenhum momento, eu inclusive peço a todos aí que estão com muita raiva de mim, eu até entendo a raiva, que eu nunca disse que eu quero barrar a migração de nordestinos ou controlar a migração de nordestinos. O que eu quero é controlar a migração. Ponto. Da onde que surgiu essa ideia? Isso começou a tocar na minha mente quando eu tive uma conversa com o coronel aqui de Joinville região. Joinville é a maior cidade do estado aqui de Santa Catarina, né? Certo. E aí eu tive uma conversa com ele e ele disse, olha, Santa Catarina é o estado, eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública aqui na Câmara também, né? E aí ele disse, olha, Joinville, uma cidade muito segura, a gente vem diminuindo os índices de criminalidade ano após ano. Para ter uma ideia, a maior cidade do estado, e a gente teve 0 latrocínios esse ano e 0 latrocínios ano passado também, o que é algo grandioso. Ele falou, olha, mas eu me preocupo com o futuro. As projeções é que Joinville deve chegar a 1 milhão de habitantes, e qual que é a capacidade que a gente tem de expandir a estrutura da Polícia Militar, da Polícia Civil, das forças de segurança no geral, para conseguir conter o avanço do crime organizado, por exemplo. E aí eu comecei a pensar sobre isso. Então, só para não me alongar muito, porque eu imagino que vocês tenham outras perguntas, eu nunca falei que eu quero proibir nordestinos ou nortistas, muito pelo contrário, eu não quero causar essa divisão. Eu acho, inclusive, que o Brasil só vai ser resolvido como país quando a gente conseguir resolver 2 lugares em termos de urbanização, que é o Rio de Janeiro e o Nordeste. E eu gosto muito do Nordeste, já fui algumas vezes para o Nordeste, eu tenho parentes do Nordeste, em nenhum momento eu disse que eu quero proibir, é simplesmente uma narrativa falsa, uma notícia falsa de páginas de fofoca mal intencionadas e inclusive alguns veículos de jornalismo que estão espalhando desinformação, porque em nenhum momento, eu inclusive desafio aqui a qualquer um, buscar algum vídeo meu onde eu falo que eu quero proibir a entrada de migrantes nordestinos aqui em Santa Catarina, porque isso nunca aconteceu. Tá aí, pois que ótimo poder esclarecer isso com o senhor aqui ao vivo, porque é uma informação que chama atenção, né? Porque nunca aconteceu na história do Brasil esse controle migratório, né? A gente sabe, o Brasil é uma terra de oportunidades. Eu ia até lhe perguntar se o senhor tinha números que pudessem comprovar que a migração nordestina aí em Santa Catarina está aumentando a favelização, mas o senhor está dizendo que é uma fake news, né? O que acontece? Não é a migração nordestina, é a migração no geral. Sim. Migração descontrolada, ela gera favelização. E não é porque a pessoa, ela tem no seu íntimo a favela, sabe? É simplesmente porque a falta de capacidade do setor público de se organizar e fazer com que esse crescimento populacional seja ordenado, faz com que as pessoas, elas acabem invadindo locais e com habitações irregulares, e gera essas comunidades aí que o IBGE chama de aglomerados subnormais, que são as favelas. E Santa Catarina, do censo de 2010 para o censo de 2022, aumentou em 44% esses aglomerados subnormais, que são as favelas, justamente pela incapacidade do Estado de conseguir fazer um crescimento populacional ordenado. E aí eu sempre digo, olha, pessoas vindo para cá é sempre muito bom em termos de crescimento econômico. Isso é um fato. Eu sempre utilizo, inclusive, o economista urbano Edward Glaeser para falar desse tema, que ele sempre fala o seguinte: densidade tem uma correlação muito forte com renda per capita. Então, quanto mais denso for a cidade ou o estado, mais riqueza vai ser gerada. Isso é meio lógico, né? Porque se a gente parte do princípio de que o PIB é uma medida de produção, né, o quanto você produz naquela região num determinado período de tempo, é lógico que mais pessoas produzindo vai gerar mais produção
ou seja, mais crescimento econômico. E a gente vê isso em São Paulo, por exemplo, a gente vê isso no Rio de Janeiro. Os dois grandes exemplos de fluxos migratórios que a gente tem no Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Ambos pontuam na segunda e terceira posição, ranking de PIB per capita no Brasil. Né? Rio de Janeiro tem o segundo maior PIB per capita e São Paulo tem o terceiro maior PIB per capita. Ou seja, a densidade ela traz crescimento econômico. Mas o que aconteceu com São Paulo também e com Rio de Janeiro? Uma urbanização fracassada. O setor público, as prefeituras, o governo do estado, ele não conseguiu avançar da mesma forma que o crescimento populacional avançou. E aí o que gera? Sobrecarga em serviço público, gera favelização, gera crescimento do crime organizado, porque essas áreas de favela, de habitações irregulares, os lugares onde o Estado não entra. E se o Estado não entra, o crime organizado vai entrar. Logo, o crime organizado... Então, assim, o problema do Rio de Janeiro, que a gente tem hoje de segurança pública, que o Comando Vermelho, o TCP, a ADA dominam o territórios quase como se fossem estados paralelos, sendo estados paralelos na prática, ele primeiro foi um problema de urbanização, depois se tornou um problema de segurança pública. Então, o que eu tô querendo fazer aqui é controlar essa migração, para que a gente não tenha esse problema de urbanização e no futuro acabe tendo problemas gigantescos com o crime organizado. Então, já falando sobre o que é o meu projeto, né? Muita gente falou, porque o projeto é sobre proibir nordestino. Sendo que, tipo assim, como é que você fala que eu quero proibir nordestino, sendo que eu nem protocolei o projeto? As pessoas estão falando de um projeto que eu tô protocolando, sendo que eu nem protocolei o projeto ainda, porque eu tô fazendo alguns ajustes jurídicos. Então, o que é o projeto, tá? O projeto, ele é simplesmente baseado no modelo alemão de controle migratório, que quando você se muda para a cidade, você tem que ir até um órgão da prefeitura comprovar que você tem uma residência para morar. Seja um aluguel, seja um lugar que você comprou. Sim. É apenas isso. Né? É você comprovar que você tem um lugar para morar, justamente para não gerar esse fenômeno da favelização. Mas o senhor não acha que essas medidas migratórias aumentam os estigmas de preconceitos, principalmente contra nordestinos, ou não? Olha, eu acho o contrário, inclusive, tá? E isso é algo que eu odeio com muita força, esse preconceito que existe, porque, assim, em termos políticos, hoje eu já me considerei conservador, mas hoje eu cada vez mais eu me considero mais próximo de um nacionalista, sabe? E assim, o que o nacionalista preza acima de qualquer coisa? Pela unidade nacional, certo? Então, eu odeio esse preconceito que existe, e de fato existe, tá? De fato existe esse preconceito aqui no Sul. Algumas pessoas, claro, não vou generalizar, mas algumas pessoas de fato têm um preconceito com o Norte, com o Nordeste, até com outros lugares, com o Carioca, com o Paulista, com o Gaúcho, isso existe. Mas qual que é o ponto? Essa pressão, né, que o fluxo migratório gera nos serviços públicos, ela pode acabar agravando esse preconceito. Porque as pessoas vão começar a culpar justamente o migrante pela sobrecarga do serviço público, pelo congestionamento. Então o cara vai estar lá, por exemplo, no trânsito, né, no congestionamento, parado 1 hora, horário de pico, querendo voltar para casa para descansar. E ele vai falar, é culpa dos migrantes nordestinos que estão vindo para cá e aí tá tudo... Entende? Então, assim, eu acho que essa medida de controle migratório ordenado, de um crescimento populacional ordenado, ao invés de gerar o que todo mundo está achando que vai gerar, que é um preconceito maior, ela, pelo contrário, ela vai amenizar essa situação, porque vai impedir que os serviços públicos sobrecarreguem e que a população que já morava aqui, ela acabe gerando um inimigo no migrante que está vindo para cá, entende? Essa é a minha opinião. Mas essa medida não vai de encontro ao direito de ir e vir, que é constitucional, vereador? Olha, essa é uma discussão possível, tá? É uma discussão possível. Alguns juristas, eu diria que majoritariamente alguns juristas, eles diriam que é sim inconstitucional, mas eu tenho posições minoritárias que dizem o contrário, até porque eu não estou proibindo ninguém de se locomover no território nacional. Eu apenas estou pedindo para que ele registre, né, ali num órgão da prefeitura que ele tem uma residência. É apenas isso. E assim, hoje a gente vive num estado das coisas no Brasil que não existe muito mais o que é constitucional e o que é inconstitucional, porque a gente vive numa era de neopositivismo, onde quem decreta a constitucionalidade não é a própria Constituição, e sim o STF, a classe judiciária, que muitas vezes passa por cima do legislativo, inclusive. E o terceiro ponto que eu quero trazer sobre isso é que, por exemplo, eu
para resolver o problema de segurança pública no Brasil, por exemplo, eu acredito que a gente deveria ter pena de morte e prisão perpétua. Mas essas duas coisas são proibidas pela Constituição. E aí eu vou ser impedido de jogar isso no debate só porque a Constituição não deixa? Entende? Então, a minha posição é que a Constituição ela é um dos grandes responsáveis, inclusive, pela decadência de urbanização que a gente teve ao longo dos últimos 40 anos. Se a gente for ver o nível de produtividade no Brasil nos últimos 40 anos, ele não aumentou. O nível de produtividade do Brasil, o termo que na economia é usado é a PTF. Depois pesquisem aí os ouvintes que quiserem ter uma ideia. É produtividade total dos fatores. Desde que a Constituição foi implementada, essa PTF ela não aumentou. O Brasil vive um processo de decadência pós-Constituição. E eu acho que ela é um dos grandes responsáveis pela decadência do país como um todo. Então, se eu for impedido de discutir qualquer coisa que teoricamente seja inconstitucional, eu não posso resolver os problemas do país, entende? Eu não posso discutir as resoluções do problema do país. Que o seu questionamento, vereador, pô, não. Bom, vereador, bom dia. Kilson Johnny. Bom dia. Vereador, primeiro quero dizer que nós temos quase, de acordo com o Data Favela, nós temos aproximadamente 20 mil favelas espalhadas em todo o Brasil. E se o senhor não sabe, nós temos aí, por ano, cerca de 300 milhões de reais que são gerados por ano dentro das favelas. Diante dessa situação, o senhor acredita que Santa Catarina tem um plano diretor definido? No caso, para diminuir as favelas, isso? Não diminuir as favelas, mas um plano ordenado, um plano diretor, eu falo. Assim, é que o plano diretor ele é papel dos municípios, né? Mas, assim, o que que eu acho? Eu acho que não, né? Se a gente for falar de um plano para... qualquer cidade, vereador. Sim, ok. Eu respondendo aqui, eu acho que Joinville tem, tá? Joinville está lidando muito bem com esse crescimento dos aglomerados subnormais, tanto que do censo de 2010 para o censo de agora a gente reduziu 56% esses aglomerados, enquanto Santa Catarina subiu 44%, como eu disse antes. Então eu acho que Joinville está muito bem organizado nesse sentido. A Secretaria de Habitação, a Secretaria de Proteção Civil e Segurança Pública e a Secretaria do Meio Ambiente, eles têm um trabalho integrado ali muito eficiente para que essas favelas elas não aumentem e programas habitacionais para diminuir também as comunidades já existentes. Mas eu acho que os municípios ao redor do estado não têm. E esse é o grande problema. Porque se já não tem, imagina com esse fluxo migratório aumentando ainda mais. Essa é a minha grande preocupação. Tá certo. Vereador, agradecer primeiramente a sua disponibilidade de estar conversando aqui de forma aberta, através da Rede Meio. 14 estados do Norte e Nordeste aqui nos acompanham nesse momento, né? E dizer que nós estamos aqui à disposição para maiores esclarecimentos. E eu acho que precisa ser feito um debate franco, aberto, respeitando a todos, entendendo a realidade do nosso país como um todo, que nós somos uma terra de oportunidades, que do jeito que a gente recebe também migrantes sulistas aqui no Nordeste também em busca de oportunidades, a gente precisa encontrar uma maneira, né, de fato viver em equilíbrio em todas as regiões, mas sem preconceitos, tá? Obrigado, vereador, que Deus abençoe sempre, viu? E muito obrigado pelo espaço aqui, inclusive cordial, para explicar melhor toda essa polêmica. Muito obrigado mesmo, viu? Obrigado, vereador Matheus Batista, aqui ao vivo com a gente, direto de Londrina, né? Viu aí a situação, né? Ou Joinville, né? Contando aí essa situação, essa proposta dele de controlar a migração nordestina. Primeiro ele disse que era fake news, depois ele explicou que ainda não protocolou, que está resolvendo algumas situações, né? Contra a favelização, né? E aí depois ele contou outras situações. Misturou uma coisa com a outra. Foi, né? Kilson. Tá bom, meu irmão. Kilson, pô, agradecer você, meu irmão. Tá aí a entrevista do vereador. O que você achou, Kilson? Eu sou contra essa visão que ele tem. Até porque, Wellington, nós não temos que incentivar, são políticas públicas dentro das favelas. Claro. A gente sabe que dos problemas que existem nas favelas, justamente por conta das políticas públicas não chegarem nessas comunidades. Por isso que a gente vive toda essa situação. Então, políticos dessa natureza, cada vez mais encontrando algumas situações
para poder cada vez mais criminalizar. Tá certo. Valeu! Obrigado, Kilson. Valeu, esse foi o quadro Vai Caralho!